Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Como estás, Hugo? Estou bem, Guilherme. Isso é que é preciso. Fui a um espetáculo de comédia esta semana. Foi? Foi, aliás, tenho que agradecer ao comediante, porque não só ele me arranjou bilhetes, como permitiu que eu e a minha mulher tivéssemos o nosso primeiro date à noite sem criança. Olha, muito simpático da parte dele. Muito simpático, portanto. Ainda não envolveu saídas à noite, nem nada, nem beber garrafas de vinho, porque ela está a amamentar, não dá. Sim. Mas pronto, já foi divertido. Um casal a rir-se junto é sempre uma maneira de comunhão, não é? Sim, especialmente quando se fala de dedos no rabo, não é? Sim. E de bebés mortos. E de bebés mortos, exatamente. E tenho-te a dizer que gostei muito do teu espetáculo. Gostei muito, ri muito. Mas acho muito obrigado. Acho que o melhor elogio, penso eu, para um comediante é dizer ri muito. Sim. E, para alguns, para outros não. Para outros não? Para outros é um aplauso de concordância. Como uma daquelas personagens no fim fala que é o mais arrogante. Sim. Quem vê o espetáculo percebe. Mas estava a dizer que em termos de estrutura, tendo em conta que eu conheço que tu estás sempre a tentar enervar a estrutura, achei muito interessante. Não me surpreendeu, isto não é no sentido que não me surpreendeu, não me surpreendeu porque eu sei que tu estás sempre a criar coisas. Mas acho, e se calhar pode ser uma percepção que eu já vi todos os teus solos. Portanto, pode ser percepção no sentido de que é o mais próximo. Mas acho que é o que tem melhores piadas. Pois, eu ainda não consigo analisar. Eu antes de começar sempre achei que fosse ficar atrás do Limbo, em termos de piadas. O Limbo tem 2 ou 3 beats ali que são muito marcantes. Sim, né? E sempre achei isso, mas a verdade é que eu acho que a malta se ri mais neste. Tem mais cadências de risos seguidas, talvez neste. Tem muitas piadas. Pau. Sim, talvez. E acho que está a começar a ficar. Se calhar no início não estava tanto, está mais limado. Agora, se tu fosses o Gonçalves e eu dissesse, e tu dissesses, este tem mais piadas, tu dirias, então o quê? Os outros não tinham piadas? Os outros não tinham. Que é o que a minha mulher está sempre a dizer. Sim. Que eu digo quando ela faz um elogio. Então, mas então quer dizer que eu antes não sei quem é? Mas não é isso que eu estou a dizer. Sim, não. Eu tenho-me dado muitas vezes esse feedback. Também quem dá esse feedback, normalmente está enviesado, porque ninguém vem dizer, ou é raro dizer, este gostei mais do outro. Sim. Portanto, quem vem dizer... Até porque o outro, ou seja, tinha que haver uma diferença de qualidade tremenda para as pessoas lembrarem do outro. O outro já foi tipo há 2 anos, não? Sim. Mas acho que... não sei. Eu não sei se estará melhor, não sei se concordo, ainda não consigo ver, mas a estar pior não está tipo 10 pontos abaixo, claro, que era o que eu estava com medo que ficasse há 2 meses antes de começar. Estava mais inseguro em relação a isso. Agora acho que acho que tem algumas partes que são mais arriscadas do que se calhar o outro, seja a entrada, seja ali que é um bocado a frio e a parte final. O stand-up se calhar tem mais risos, não quer dizer que esteja melhor às vezes, não é? Podes ter mais risos e ser menos original ou criativo, não é? Mas eu ri-me bastante. Muito obrigado. E deixa-me dizer-te que, estando no público, tenho 2 pequenas histórias. Uma era está a gravar? Tá, só estava a ver os volumes. Uma aquele beat que tu tens de, não vou spoiler, mas sobre os trans, e tu perguntas, por aplausos, quem é que é contra que as mulheres trans vão à casa de banho dos homens? Das mulheres, sim. Dos mulheres. Sim. E é o gajo que está à minha frente, está com a namorada, aplaude. E depois isso acaba a dizer que ele é gay. Sim. Tu acabas por dizer que os gajos que fazem isso são gays e depois explicas porquê, Sim. não vou dizer a premissa. E de repente, quando tu dizes o seguinte, então esses gajos são gays, a namorada olha para ele e o gajo arrasca. Eu achei, adorava estar no carro quando eles fossem para casa, ela dizer, então, segundo o Guilherme, tu és gay. E a outra estava ao meu lado uma rapariga
E há várias piadas relativamente à cor ou ao racismo. Depois tens aquela deliciosa do Pertito, da tua mãe do Pertito. E eu estava a pensar, pá, ela é negra que está aqui ao meu lado, como é que ela deve estar a ver isto? Deve ser interessante e não sei o quê. Interessante ou está tipo, estava boa naquela, será que ela acha graça a isto ou será? Depois acenderam as luzes e afinal era branca. Eu fui mal. Ok, era só morena. Era cabelos encaracolados e portanto o racista sou eu, não é? Obviamente. Sim, fez uma carapinha e é logo negra, não é? Depois encontramos uma pessoa que conhecia a minha mulher no metro, nós fomos metros para casa, e como tens um beat que fala de psicoterapia, ela disse: tu ficaste ofendida com aquele beat de psicoterapia. E a minha mulher disse: não fiquei nada e tal. E veio-me contar isso, porque não havia conversa. E eu disse-lhe: olha, e tu não lhe perguntaste se ela não ficou ofendida com o beat da Turquia? Ok. Percebeste? Sim, percebi, sim. Isto é quem viu o espetáculo vai perceber, quem não viu... Por acaso houve para isso, ontem, 5 ou 6 pessoas que no fim ficaram lá e que foi a primeira coisa que disseram: olha, estou a precisar de ir à Turquia. Estás a ver? Malta com fair play. E portanto, tu ainda me deste a possibilidade de eu fazer um callback do teu espetáculo, porque tu fazes vários callbacks durante o espetáculo da Turquia. Eu fiz um callback ao teu espetáculo e fiz a minha mulher rir-se com esta piada, estás a ver? De nada. Exatamente. Portanto, e o que é que eu queria dizer mais? Que vi um gajo, estava na minha fila, todo tatuado com boné, não sei o quê, e depois percebi que ele devia ser famoso, que várias pessoas foram falar com ele. E depois percebi que devia ser o Pissarra. Exatamente. Que eu não foi, sabia. Quer dizer, eu sei que existe um Diogo Pissarra, mas não conhecia a cara. E depois percebi que tinha sido ele porque vi uma story, ou o que é que foi? Em que Sim, ele foi ver e depois por acaso partilhou nas stories. Foi simpático da parte dele. E finalmente, duas coisas ainda em relação ao espetáculo. Que é quando o espetáculo acabou, as pessoas automaticamente meteram-se em pé a bater palmas. Quando tu vais ao teatro, não é em todas as sessões que as pessoas aplaudem de pé. Sim. Não é? É verdade que o público do teatro pode ser um bocadinho mais conservador ou mais... Nem sei se será snob, mas mais conservador é outra coisa. Tu achas, isto é a minha pergunta para ti, achas que as pessoas se levantam porque realmente o espetáculo é formidável e merece uma standing ovation, ou achas que é porque na comédia é mais comum as pessoas levantarem? Não sei bem. Acho que já se banalizou um bocadinho. Pronto, era isso, sim. Acho que sim. Acho que já vi levantarem-se por coisas que não merecem que as pessoas se levantem. Mas acho que já se banalizou um bocadinho, sim. Mas acho que tem a ver... As pessoas levantaram-se todas. Primeiramente tu acabaste, toda a gente se levantou. Mas enquanto começa, no teatro começa uma fila, depois outra, depois outra. Sim, por acaso até agora acho que sempre aplaudiram de pé, acho que nesta tour. E se não aplaudirem de pé, tu vais ficar a pensar que correu pior? Não sei. Acho que depende até do aplauso, porque podes ter um aplauso, a malta não se levanta, mas já notas que há ali mais entusiasmo. E eu prefiro isto do que estarem a bater de pé, tipo, só por favor. Portanto, não sei. Agora, quando se torna às vezes um hábito, depois se não fazem, tu podes ficar a pensar, tipo, não sei, mas não... Mas eu acho que tem mais a ver com... Ou seja, como a parte final tem ali... Tem várias... Tem a ver com a performance final? Sim, com a cena que as pessoas final. Percebem a exigência acho que daquele também momento? acho que tem a ver também por aí. É tipo, foda-se. Sim, não é fácil bater uma punheta à frente daquela gente toda. Não é difícil, é difícil. E vires, tipo, sim, final, sim, conseguir chegar até à última fila. Acho que tem a ver, se calhar, por isso. Por decorar aquilo tudo. É alguma coisa que as pessoas perguntam. Como é mais fácil decorar essa parte do que, por exemplo, o texto do stand-up. Sim, isso foi outra coisa que eu também gostei. Acho que na entrega... não acho uma grande, não posso dizer que é uma grande diferença para o último espetáculo que eu me lembro. Sim. Mas acho que estás cada vez mais à vontade na entrega, tens cada vez mais uma voz, não é? Sim, acho que sou mais ou menos eu mesmo, não é? Tipo, como se estivesse com um grupo de amigos. Sim. E já consigo estar, acho que no Limbo foi onde eu consegui atingir essa à vontade, não é? Apesar de estava bué estressado por acaso ali antes de entrar em palco, e posso confessar que no início da parte final começou-me a dar um bribaque. Tive umas arritmias e comecei a entrar meio em pânico, mas consegui abstrair-me e continuar. Mas acho que foi a vez que estava assim mais nervoso, tinha tido umas insónias fodidas e tinha dormido 3 ou 4 horas e estava bem ansioso também por isso, porque estava muito cansado. Já viste o que é que disse um dos nossos patronos? Tomar um Inderal?
Acho que vi lá qualquer Sim. coisa, sim. Devias tomar se calhar o Inderal. O Inderal é uma cena... Isso deve ser daqueles que supressor de adrenalina e não sei o quê. Não, aquilo tem a ver com uma cena, acho que é pressão, não sei se é pressão alta. O meu filho tomou aquela merda porque tinha um angio... Como é que chama? Aquelas manchinhas na pele, que são... Angioma rubi. Não, é uma merda, pá, que é uma mancha que são os vasos sanguíneos, coisas, fica uma mancha vermelha. E descobriram acidentalmente que esse medicamento, que não é para isso, curava isso. Ok. Mas eu acho que tem a ver com a pressão alta, se não estou enganado. Inderal, assim que se chama. E eu não sabia disso, mas ele diz que esses comprimidos tu ficas tipo mais tranquilo. Pois, só que eu acho que isso depois também te tira um bocado a pica Tira-te em o edge, palco. claro, sim. Eu nunca tomei nada para entrar em palco, tipo de comprimidos ou assim. Mas, foi isso. Pronto. Então, deixa-me só dizer-te, para terminar esta parte sobre o teu espetáculo, que o meu filho mais velho, que tem quase 4 anos, perguntou onde é que nós tínhamos ido. Eu não sei se isto foi ao pequeno almoço, sei que estávamos à mesa. E nós dissemos, olha, nós fomos ver um espetáculo do Guilherme. E ele, da Cerelac, tu agora és o Guilherme da Cerelac, sim. E explicámos o que era de piada. E olha, ele conta piadas e tal. Ele disse, mas que piadas? E a minha mulher disse, pois, não sei se podemos contar alguma. Eu disse, podemos contar aquela... Ele gosta de cocó, não é? Sim. Piadas de cocó. Cocó dá para todos os E contámos, não sei, comecei-lhe a contar a piada. Olha, ele foi ao ginásio e chegou lá e estava lá um cocó. E depois ele estava sem chinelos. E se metesse em bicos de pés, ficava com as unhas sujas. Pá, e ele olhou para mim, tipo, era tão estranha a premissa que ele não conseguiu achar graça. Sim. Ele começou a fazer perguntas, mas quem é que fez cocó no Sim. duche? Que é a reação certa. Que é a reação É certa. Obviamente que eu não tenho a tua entrega, mas a cara dele, ele estava mesmo tipo impressionado. E depois fez várias perguntas que era tipo, ele esqueceu que era um espetáculo de comédia e era só uma cena que era o mistério de quem vai fazer cocó. Que os adultos depois conseguem transpor e para a parte de comédia, mas ele não conseguiu, a cabeça dele não conseguia abarcar. Esse cara pensou, afinal pode-se. Às vezes estou aflito e não faço. Muito bem, olha, vamos seguir em frente com os temas. Vamos a isso. Já agora, quem quiser ir ver, próximas datas, Funchal, ainda há bilhetes, e Santarém. O resto já está meio esgotado. E depois, pronto, Leiria e Londres também. Podem ainda há bilhetes. Coisas rápidas, pequenas polaroids de como vai o mundo. Quer dizer que saiu uma nova pasta de dentes com a marca da KFC e que sabe a frango frito. Ok. Não sei se... Parece-me bem. Eu acho que nunca te aconteceu comeres e depois, quando lavas os dentes, parece que ficas com fome. Não sei. Tipo, porque deixas de ter o sabor da comida na boca. Talvez. E ficas assim. E acontece também fumar. Se tu fumares, lavar os dentes a seguir, apetece fumar outro. Parece que não fumaste. E portanto isso pode dar... Mas em vez de repetires uma dose de chicken wings, lavas os dentes com essa pasta e se calhar tens menos fome. Não sei. Mas quando lavas os dentes, depois com aquele sabor na boca, às vezes não te apetece ir comer, porque aquele sabor... Sim, também é verdade. Sim, sumo de laranja a seguir lavar os dentes é uma merda. Sim. Outra questão. Um dos meus filhos foi ao médico e tinha uma cena de nariz. Não há aquele. Não há aquele médico. Há aquele filme. E receitaram-lhe uma cena para o nariz, para desentupir o nariz. E eu fui à farmácia comprar aquela merda, comprei, cheguei a casa e a minha mulher olha para aquilo e diz, pá, isto é homeopático. E ficou fodida porque disse, a médica devia-me ter dito que isto era homeopático e a senhora da farmacêutica também. Claro. Pá, porque estão-te a passar uma merda que não cumpre o método científico, que não tem os mesmos testes e que não é reconhecido cientificamente. Que é água. Estão-te a vender água. Pronto. E ela até pode dizer, eu percebo que alguns médicos, eu estou em desacordo, mas que digam, olha, eu vou receitar isto porque o outro é um bocado agressivo e não sei o quê. Mas eles têm que dizer que é homeopático. Claro. Não podem dizer isto. Sim. Já faz-me boa da confusão ver esses medicamentos homeopáticos com cartazes gigantes nas farmácias. Anúncios de televisão, ainda é naquela. Agora, na farmácia, estar lá aquele que é para o oscilocoxinol, uma merda assim... Que eu pensava que era um medicamento. Sério, uma cena... Nem por cima com esse nome, não é? Uma cena natural. Não, aquilo não é. Aquilo é fígado de pato diluído até ao infinito. Se tu metes aquilo, fizeres uma análise daquilo, sim. Água. É que esse princípio, ainda é estúpido, se eles disserem assim, comes um fígado de pato inteiro, eu dizia, olha, se calhar é que funcionar, porque há coisas na natureza, não é? Aliás, há vários medicamentos nas farmacêuticas. Agora, o princípio de diluir ad infinito... Quanto mais diluis, mais potente fica, porque a água tem memória. É o princípio da homeopatia. E se fosse assim, estávamos todos a beber mijo.
Porque a água que vem é tratada. Mas o que eu quero dizer é, acho mal que os médicos e os farmacêuticos eles têm que dizer. Isto, Claro. olha, isto é um... Sim, sim, sim. Agora, outra coisa que eu queria lamentar, já que estamos numa de queixas, que é... parece que há uns tempos a União Europeia, com a sua tendência para... Eu sei que é preciso regular a vida, mas já sabemos que às vezes regula demais. Não sei se já reparaste, mas não foi assim há tanto tempo que as tampas de garrafas, de iogurtes, agora estão coladas. Sim. Já não, portanto, tem a ver com a questão de não irem para o oceano e não... pronto. E no outro dia, aliás, vi um vídeo engraçado a gozar que era China e mostrava tipo uma invenção, já não me lembro se era um robô com AI, tipo, Estados Unidos, não sei o quê, não sei mais, e depois União Europeia, e era a invenção da tampa colada. O que é que isso causa? Que quando estás a beber um iogurte líquido, como agitas antes, aquela merda de pinga para cima. Não sei se já te aconteceu. Tu agitas, fica o iogurte dentro da tampa, tu viras a garrafa e já para aí 3 ou 4 vezes borrei-me todo com aquela merda. Por causa E às vezes fica encosta-te ao nariz, né? Tens que beber assim sim. e ficas aqui com o nariz sujo. Exatamente. Portanto, É uma invenção de merda. para salvar, imagino que é os peixes. Se foda as tartarugas. Se foda as tartarugas. Mas então já tinhas tido esse problema também com... Já. Tipo, é horrível. Não faz sentido. A única vantagem que tem é que tu às vezes podes perder a tampa, depois num sítio qualquer, e onde é que está a tampa, andas ali, e ali pronto, tens, está lá sempre. Mas é uma estupidez. Gostava que depois houvesse estudos que dissessem quantas menos tampas e quanto é que se salvou, quantos peixes, tartarugas é que se salvaram. Era giro também. E ainda, não sei se viste a imagem do Papa Trump. Vi. Que foi publicada... Mas foi eu que te enviei. Foste tu que me enviaste? Acho que sim. Que foi publicada no site oficial da presidência. E eu ri-me daquilo, obviamente, não é? Ele foi perguntar-lhe um jornalista tipo, se ele não achava que podiam tipo, ofender alguns católicos. Ele disse, não sei o que, você está a arranjar problemas para quê? Aquilo é uma brincadeira. E o jornalista disse, sim, mas aquilo é o site oficial. Vocês têm relações diplomáticas com... E o gajo sempre a desvalorizar. E eu estava a pensar numa coisa. Queria comentar isso contigo, que era... o Trump elevou... Não sei se levar é o melhor verbo, mas transformou uma espécie de comédia... Ele é um bufão, não é? Tipo, de entretenimento, de showmanship, a um nível... tal que faz com que as ofensas, os erros, a corrupção percam para o espetáculo. E, repara, não é novo. Tu tens outros... da esquerda à direita tens gajos que faziam isso. O Chávez era um gajo que fazia isso. Da extrema esquerda. O Berlusconi fazia isso. Mas ele elevou a um nível que é... inigualável, não é? Os comícios deles são espetáculos de... Eu estava a pensar que não só isso desengana as pessoas, porque é uma espécie de como aqueles ninjas que fazem manobras de diversão e já estão aqui, eu não estou, mas é uma nova forma. O próprio Hitler, no início quando apareceu, era considerado uma espécie de um bufão também, de um palhaço. Mas se tu olhas para os anos 30, para os movimentos totalitários, o que é que eles têm que ocupava as pessoas? Tem o cerimonial, o ritual. Mesmo em Portugal, tu fores ver imagens, grandes marchas, as fardas, as bandeiras, muitos símbolos, não é? Aquela simbologia, não sei o quê. Hoje, a linguagem do totalitarismo do século XXI é este género de comédia. Que não é só comédia, mas às vezes o bullying, eu dou-te um exemplo. Imagina isto. Imagina que o Obama é um exemplo, mas podia ser outro presidente. O Obama tinha uma questão diplomática com o Vietnã, começava a pressionar o Vietnã, e o Vietnã, para apaziguar o Obama, dizia, ok, tudo bem, então nós vamos contratar a Starlink, que é da internet... Do Musk, e vamos dar à sua empresa um negócio imobiliário de 1,5 mil milhões para você construir resorts no Vietnã. Tipo, os republicanos passavam-se. E depois metia uma foto do Obama pregado na cruz, como se fosse Jesus Cristo, não é? Também. Mas quem é que fez isso? Não, estava a dizer, se fizesse como o Trump, que se pôs de Papa, imagina o Obama pôr-se de Cristo, ou uma cena assim. Tipo, Cristo ainda é mais... passavam-se. Mas sim, o Obama pôr-se de Papa. O de Papa, sim. E foi isso que aconteceu. Quando
o Trump aumentou as tarifas do Vietnã para 46%. Dias depois, pá, as pessoas podem dizer que é uma casualidade, mas a verdade é que eles disseram: vamos contratar a Starlink, e saiu um negócio de 1,5 mil milhões para as empresas de Trump para abrirem resorts no Vietnã. E já várias pessoas tinham alertado para a questão da corrupção, que as tarifas vão possibilitar imensa corrupção. A verdade é que ele, enquanto o mercado caiu quase 10%, ele está cada vez mais rico. E isto devia ser uma notícia, tipo, há um presidente que está a beneficiar-se disto. E ele consegue com que não seja. E isso é incrível. Fez falta ao Montenegro meter fotos de Papa. Não é? Porque uns caem por meia dúzia de euros, que se é grave ou não é, ainda está para apurar. Mas outros de negócios e de claramente tráfico de influências e de favores e negociatas, como presidente, não é? E não acontece nada. E então acho isto fascinante do ponto de vista... E especialmente que drain the swamp. Sim. Tipo, vai mudar o sistema, ele não é como os outros. Isso é que me faz confusão. Se ele se apresentasse como um igual aos outros e as pessoas votassem nele por outras razões, eu ainda percebi. Agora, as pessoas achavam que ele é que vai... Quer dizer, que a Dodge vai acabar com o desperdício de dinheiro, não sei de quê, com a corrupção, estão preocupados com os milhões que iriam para preservativos e depois não estão preocupados com isso. Com a corrupção dele. Sim, com a corrupção dele e das pessoas à volta dele. Sim. Claramente, aquela relação do Musk com o Trump, ele a fazer a publicidade aos carros na Casa Branca, pá, aquilo é imoral em todo o lado, não é? Se é ilegal ou não sei como é que é, não sei como é que é a Constituição, as leis relativas a isso, mas que aquilo não é correto e que é obviamente uma troca de favores entre o privado e o público, e ele já está-se bem, não percebo. Mas quer dizer, percebo porque são burros. Mas é curioso, eu achei curioso este paralelismo entre o que funcionava nos anos 30, porque era uma sociedade diferente, não é? Não havia uma sociedade de espetáculo, mas portanto o espetáculo eram essas representações, as grandes marchas e tudo isso. E hoje em dia é a sociedade de espetáculo, e ele é o melhor intérprete disso. Porque atrai toda a gente, mesmo quem o odeia. Estão sempre o que é que ele vai fazer a seguir. Tipo, é uma atração pelo abismo. Mas é isso, ou seja, ele consegue aquela ideia do Steve Bannon, que é sobrecarrega-os com notícias e notícias, tu já não sabes, ele já fez tantas coisas que tu estás a ter uma conversa e tu já não te lembras das coisas que ele fez. Sim. E há dezenas de coisas que fez que estão incorretas, não é? Mas esta, por exemplo, só este exemplo é... o gajo acabou de ganhar, depois de anunciar as tarifas, os gajos disseram: olha, vamos construir aqui, vamos deixar que eles construam resorts no valor de 1,5 mil milhões. Isto noutra altura, quanto presidente, era um escândalo. Sim. Era deposto, muito provavelmente, não é? Havia impeachment. Havia um impeachment, uma coisa do género, mas não. Então achei muito curioso esta nova forma de entreter as massas. Vamos agora passar para o Portugal, que é no Jardim, à beira-mar plantado. Quase o mesmo impacto e nível de espetáculo nas eleições, como nos Estados Unidos. Não? É quase ela por ela. Sim. Mas pequenos apontamentos só, não é? Já estamos em campanha eleitoral, e ainda relativamente ao apagão, que nós falamos na semana passada, mas queria deixar aqui apenas duas notas. Uma, de que o ministro Leitão Amaro, que parece ser uma espécie de... Quem é que é um sidekick malvado de alguém? Porque é ele que está sempre as piores notícias e que... Era o Dick Cheney. O Dick Cheney, sim, é o Dick Cheney, é o Dick Cheney do Montenegro. Estava a pensar se havia no mundo dos super-heróis ou dos super-vilões alguém, mas... havia aquele gajo, o sidekick do palhaço dos Simpsons, o Krusty, tinha um sidekick que foi preso. Nunca vi muito. Era o Simpsons. Sideshow Bob. Okay. Era o Sideshow Bob. O gajo fez uma coisa qualquer. Portanto, é o Sideshow Bob, para quem conhece os Simpsons, que disse que disse logo que era por toda a Europa, que aquilo estava a acontecer por toda a Europa. Portanto, é uma informação que o ministro tem que ter um bocado mais cuidado, porque gera um bocado de pânico. O ministro da Coesão Territorial disse que era um ataque informático. E foi esse mesmo que tem a história dos jerrycans. Queres recordar essa história? O que é que, quando viste aquele vídeo, o que é que pensaste? Foste tu que me enviaste. E pronto, era, para quem não sabe, ele disse que estavam a pensar no Conselho de Ministros, acho que quando estavam reunidos, mandar os motoristas, porque tinham os carros cheios de gasóleo, mandar os motoristas para os hospitais para... Era para a maternidade Alfredo da Costa. Para a maternidade Alfredo da Costa, para abastecer os geradores com
o gasóleo Dos carros. Só que agora é muito difícil tirar gasóleo dos Não, carros. mas ele dizia isso diz como... Pá, nós tivemos esta ideia Yeah. e tipo, nós íamos salvar bebés, Sim, era sim, quase sim. isso. Porque o caminhão-cisterna, eles não sabiam onde é que estava o caminhão-cisterna, tinham perdido as comunicações. E a mim, quando eu ouvi aquilo, eu não pensei, foda-se, eles realmente são incríveis. Yeah. Estavam dispostos a mandar, que grande ideia. Eu pensei, mas como é que vocês não têm vias de comunicação com... Tipo, não têm batedores da polícia? Não têm outra forma de fazer escalar o combustível? De encontrar o caminhão-cisterna? Não há um plano para quando Sim. isto acontecesse? Não há uma para reserva não há uma de reserva, gasóleo não é? para isto. Mas ele disse aquilo como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Foi mesmo à Tuga. Foi mesmo o desenrascança à Tuga. Que às vezes é fixe, mas outras vezes, e vindo assim de um político, de alguém com... Do ministro. É preocupante. É preocupante. Soa mesmo a despreparação, não é? De amadorismo e incompetência. E que é o que pelos quais temos sido regidos. Percebe-se depois algumas decisões e algumas faltas de ação em muitos campos. Porque se isto é a melhor ideia que eles tiveram e a melhor forma para isto, imagino realmente como é que se vai melhorar a situação da habitação. Sim. Eles devem estar tipo, o que é que a gente pode mandar os motoristas fazer Sim. para baixar o preço Já das sei, casas? vão a Decathlon, compram um bué de tendas É e nós isso. fazemos um novo parque de campismo para o Sim. pessoal e dizemos que está tudo de férias. Yeah. Não é? Sim, não, isto não é, está tudo a acampar. Sim. Olha, e tens alguma coisa a dizer sobre o facto da festa do 25 de Abril ter passado não só para o 1º de Maio, que é o Dia do Trabalhador, ter sido celebrada como o Dia da Família? Nem sequer, eu não estava cá, Sim. então nem sequer soube disso. O que eu tenho a dizer houve muitas pessoas que se insurgiram sobre o facto de ser o Tony Carreira, ou seja, eu acho que aí podia vir essa crítica de um certo snobismo, do género de, quando vês fotografias do Montenegro a rir-se com os pauliteiros de Miranda e a cantar os Sonhos de Menino, há um bocadinho de uma vergonha alheia, tudo bem, mas eu não sou... Sim, eu não me chocaria Sim. se fosse mesmo alguém, não parece que seja honesto. Eu não acredito. Por acaso, eu acho não- que não, ele já cantou antes, acho que ele gosta mesmo. Sim. Mas isso não me choca, Sei. ou seja, Sim, não. eu acho que não me choca de todo. Acho que até fiz ter- Eu acho que é um gajo mais cantor popular. ou seja, para mim fazia-me sentido se fosse num comício do PSD, noutro tipo de festa. Mas há uma história, são as comemorações do 25 Sim. de Abril, que não só tem um cancioneiro, Sim. como foram transferidas para o 1º de Maio, e o 1º de Maio é o Dia do Trabalhador, que também tem o 1º de Maio foi super importante, foi a primeira vez que foi celebrado, foi uma semana depois do 25 de Abril. Houve pessoas que foram mortas e presas por quererem celebrar o 1º de Maio. Não. Antes disso, há uma história. Ou seja, tudo aquilo que nós hoje temos como garantido, 13º e 14º mês, direitos dos trabalhadores, direito laboral, não sei o quê, foi muito conquistado à custa de pessoas que faziam parte dos sindicatos e não só. E Dos comunistas. Não eram só comunistas. Não, mas como disse o gajo do ERGT, mas já vamos falar disso, ok. dos partidos pequenos. Pessoas que lutaram para que nós hoje tenhamos coisas que achamos que são garantidas e que não eram durante Sim. décadas, séculos, não é? Então o que eu achei era, não foi, não acho que é um cantor que se é popular ou não me interessa, acho que o Primeiro-Ministro tem todo o direito de convidar e de fazer isso. Acho que é completamente fora, foi um ato de propaganda. Sim. Propaganda em pré-campanha eleitoral. E desrespeitou estas datas, que têm um simbolismo. A ideia de ser a festa da família. Faz outra festa no outro dia, a festa da família. Não é a festa da família, é a festa da liberdade e do trabalhador. Sim, acho que é um bocadinho de falta de consideração, não sei se de respeito, mas de consideração, por todos os cantores de intervenção que desafiavam a ditadura e que tentavam fazer músicas com mensagem política escondidas e que essa música motivava outros e foram as senhas da... Que levassem rappers, por exemplo, os novos cantores de intervenção, se quisessem fazer uma coisa mais contemporânea, levassem... Sim, mas mesmo assim podias levar outros cantores e ainda tens alguns cantores de... José Mário Branco está vivo? Já morreu. Não, já morreu. Já morreu, não foi há muito tempo. Não foi... Uns 3 ou 4 anos. Mas não sei se ainda terás alguém dessa época, mas a cantar se calhar outros cantores novos, que seria mais interessante até uma nova geração a cantar esse Zeca Afonso, isso já foram feitos álbuns desses. Mas mesmo que não se fizesse, esquece. Mas até podias ter também o Tony Carreira, acho que podias mostrar as duas coisas, ter só Tony, que está nas antípodas da música de intervenção. Mas mesmo que não tivesses música, esquece a música, tipo, celebras o 25 de Abril sem o cancioneiro do 25 de Abril, não é importante. Estás a celebrar o 25 de Abril e o 1º de Maio.
aquilo foi um ato de propaganda pura. Sim, sim. Vou trazer aqui um gajo que traz imensas pessoas, que vai mostrar que eu sou popular e que ainda por cima vou contar com ele, e isto vai melhorar a minha imagem junto dos. Vou apanhar aquele voto. E está a fazer mais isso popular. enquanto Primeiro-Ministro, não enquanto candidato. Se ele fizesse isso enquanto candidato, pá, não tenho nada contra. Agora, queria também atribuir o prémio Nervosinha da Silva à Joana Amaral Dias, Foda-se. que me fez ter pena do Montenegro. Ou seja, eu irritei-me com o Montenegro quando Tive vi pena isto, do Carlos Daniel também. e depois já vou falar disso. E depois vi ela abordá-lo numa ação de campanha e dizer: o senhor passou por mim, vinha a 200 a hora na autostrada. Ele disse: bem, eu não vinha o meu motorista. E isso eram os carros do PSD ou os carros do governo? E ele, aquele sorrisinho dele meio desconfortável. E depois ela diz uma coisa que é: está-me a empurrar para um segurança. Não me empurre. Parecia um gajo que eu conhecia que estava sempre a arranjar merda. O gajo andava a andar à porrada quando éramos putos. E na discoteca virava-se para um gajo e dizia: chamaste-me cabrão? Chamaste-me cabrão? E as pessoas ficavam tipo em pânico, tipo, eu não te chamei nada. E portanto, ela conseguiu. Ela é tão irritante que conseguiu, e tão demagoga, não é? Sim. Que conseguiu que eu tivesse pena daquilo. Porquê? Pá, porque é normal que um gajo daqueles tenha um motorista. Espero que ele não tenha ido nos carros oficiais. Mas há coisas mais graves também. Mas... Sim, mas essas regras são para manter. Sim, são para manter. Para mim é mais grave ir a 200 a hora. Sim. Acho que eu percebo que são carrões. Eu também não ando a 120 sempre, né? Não ando a 200, porque o meu carro nem sequer dá 200. Mas percebo que... Mas acho que tens que dar o exemplo. Não é? Claro, não, Tens que dar o completamente de exemplo. acordo. Principalmente desde o outro que matou não sei quem. Não, Claro, Rita. eu acho que tens de dar o exemplo. Repara, que fique bem claro que eu sou. Mas tu fazes aquilo naquela situação, como ela faz, como uma espécie de mártir e defensora dos fracos e oprimidos. É para aparecer só. É para aparecer. Para aparecer. Pá, uma gaja que é... Eu viste o debate dos partidos Eu não pequenos. vi, não vi porque foi o teu espetáculo. Eu depois Mas tu puxei a tiveste casa, assim. puxei para trás e então? estive a ver. E foi melhor que o teu espetáculo ou não? Foi bastante mais cómico. Foi bastante mais cómico. Pá, a Joana Amaral Dias é mesmo... é nojenta. Okay. Mas porquê? Uma gaja que sempre foi de esquerda, que fez parte do Bloco de Esquerda, agora está ali no ADN, que é uma das medidas é tirar deixarem de se fazer interrupções voluntárias de gravidez pelo Estado, que é proibir isso. Uma gaja que sempre foi pelos direitos da mulher, ou mudou muito ou é uma vira-casacas de merda. Uma oportunista. E depois a dizer, porque eu tive o meu filho aos 21 e não sei o quê, fiz carreira e agora fazem abortos por dar cá aquela palha. Tipo aquele discurso de coisa. O discurso anti-imigração já mesmo de extrema-direita também. Aliás, ela e o gajo do Ergt disseram exatamente também, tem que ser os portugueses primeiro, não há, enquanto houver um português a passar fome não há mais dinheiro para os imigrantes. Que depois é tipo, ninguém lhe perguntou, então, mas e os brasileiros todos da IURD de evangélicos que investem no vosso partido? Mas espera aí, mas que dinheiro é que é para os imigrantes? O que é que eles querem dizer com isso? Supostamente estão cá 300 mil que não fazem nada e que ganham da Segurança Social. Aquela lenga-lenga que é falsa porque os imigrantes contribuem mais para a Segurança Social. Não, mas é assim, das duas uma. Ou tu estás ilegal e não tens direito à Segurança Social, porque estás ilegal, não podes pedir, trabalhas, mas não podes pedir um subsídio, tipo, não tens subsídio de emprego, isso não existe. Ou então és legal... E se és legal e trabalhas, descontas, portanto, tens direito aos mesmos benefícios que os outros. Sim. E depois, ainda por cima, isso é facilmente desmontável, porque nós, como nós sabemos, o rácio do que eles dão e do que eles recebem é de 1 para 7. Yeah. Sim, sim. Ou seja, aliás, se não fossem os imigrantes, a nossa Segurança Social neste momento teria problemas. Mas como é que ninguém desmontou isso no debate? Não. Aquilo, eram 12 pessoas, foram 1h30, portanto, cada um falou 3 ou 4 minutos, foram 2 ou 3 perguntas. Mas já ouvi dizer que houve um clima entre ela e o gajo do ERC, alguém disse, eles pareciam quase que estavam a flertar. Não sei. O gajo do Mas ERC, é o juiz? É o juiz. Repara, o Pinto Coelho já era o que era. Sim. Mas este consegue ser pior em termos de se expressar. É muito tatulinho. Mas não o confrontaram com a cena da manifestação? Sim. E então? Ele estava todo enervado. Isto é coisa. Mas a Joana Amaral Dias está ali, é mesmo. Depois a forma dela falar, sempre a gritar. Ela e o gajo do Erg, foram os únicos que estavam sempre a gritar, a olhar para a câmara. Estás a ver? Não olhava. Tipo, falou muito mais que os outros. E é tipo. Eu adorava que o Montenegro lhe tivesse dito assim: então e a senhora? Que é contra as vacinas, mas está sempre a injetar na cara que tem a boca cheia de lado da boca de lado por causa do Botox. Se ele tinha dito isso, olha, eu ia votar Montenegro. Se ele lhe dissesse essa merda. Tipo, e essa boca de lado? Veio com a cabeça de fora no carro? Era tão bom. Eu acho que tu deviam-te contratar para escrever para o Montenegro. É que essas personagens, eu não percebo como é que ninguém lhes responde à altura.
tipo, que são tipo os outros e não é aquelas que tens que manter ali, alguma coisa, porque vais estar na Assembleia, alguma. Agora, estas personagens, como é que ninguém lhes dá um estouro? E não só, tipo, o discurso do Chega é muito diferente, por exemplo, do discurso do gajo do Ergt. Aquele discurso que ele fez ali, eu acho que infringe algumas leis. Porque aquilo foi mesmo xenofobia pura. Não é tipo, eles vêm para cá, não temos capacidades de acolher e muitas vezes estão cá explorados e não devemos devíamos ter cotas para não sobrecarregar. Pronto, é uma forma de dizer que não gostas de imigração de outra forma, mas que até tem alguns pontos que eu acho que podem ser válidos e discutidos. Aquilo é mesmo... só não disse monhés. Sim. Só não usou a palavra monhés. Disse os monhés daqui para fora. Mas disse isso por outras palavras. E acho que custa-me a perceber que... Mas olha, quando há leis e que têm que ser cumpridas, especialmente quando tens um cargo político, que se calhar... Nós já falámos aqui muito de imigração. É um tema que tem um enorme aproveitamento político. É um tema que eu percebo perfeitamente, e já reconhecemos aqui que seja premente falar dele, porque de facto em 6, 7 anos houve um enorme número de imigrantes que vieram e isso causa... percepções, às vezes erradas, mas causa pequenos transtornos. Sim, pode criar atritos. É um facto. E já falámos longamente sobre isso. Mas eu penso sempre nisso, e acho que já falei disso, que é, tu não, especialmente se és um político, tu não podes partir de um exemplo ou de uma coisa casuística simples e definir uma política ou uma visão dos acontecimentos a partir disso. Eu disse isso, que é, na minha rua há um prédio onde vivem imensos imigrantes. Eles devem alugar aqueles apartamentos para 10, 15. E há sempre lixo à frente desse... ou seja, eles não separam bem o lixo, há sempre lixo por todo lado. Isso irrita-me imenso. E já falei com o dono do prédio, não sei o que, continua a acontecer. O facto disso me irritar e de eu achar que aquele comportamento não é adequado à forma como nós devemos viver, não me faz pensar que, todos os imigrantes são assim, ou que isso é caso para nós expulsarmos os imigrantes. Eu acho que isso é muito o problema, que é... Tu tens um problema com o imigrante ou uma coisa que não gostas, ou coisas tão simples como, eu já vi que eu vou a Martim Muniz e já não há um branco. Sim. Não é? Isso não são motivos. Os teus sentimentozinhos e os teus medos ou as tuas angústias não fazem políticas. Não podes fazer políticas sobre isso. E eu dou-te um exemplo, que foi a única coisa, das poucas coisas que eu vi sobre do Ventura, porque eu já não aguento, não suporto, não é o que ele diz, é o tom de ultraje, de... Estou sempre a ser atacado. Não deixa-me falar. Não deixa-me falar. Quando é o gajo que fala mais, é o gajo que aparece mais a seguir ao Presidente da República. E da mentira constante. Ele era numa entrevista, acho que era na TVI, era sobre a imigração. Ele estava a dizer, você sabe que nós temos mais de 10% de imigrantes, é mais que a Bélgica, e as pessoas não se sentem seguras, e não sei o quê. E a questão é, já falámos disso, não há uma correlação entre o aumento da criminalidade, que não aumentou, aliás, e a imigração. Haverá imigrantes que cometem crimes? Como há portugueses. Portanto, isso é uma mentira. E outra coisa eu fui ver, que é... O Luxemburgo tem 50% de imigrantes e é o país mais rico do mundo. Em termos países com grandes percentagens de imigrantes. Luxemburgo, 51. Áustria, 22. Irlanda, sempre apontada como um caso de sucesso económico, 22. Suécia, 20. Alemanha, 20. Em alguns destes países há problemas com imigrantes? Claro que sim. Mas tu teres muitos imigrantes, é uma coisa que nunca se fala... revela uma coisa, revela que é um sítio onde as pessoas querem viver, portanto é um sinal de progresso. Isso justifica que tu não possas estar preocupado, que possa haver problemas e que queres integrar? Claro que não, claro que as pessoas devem ser integradas. Tu não podes partir do pressuposto que há gente a mais, porque os empresários dizem que não há gente a mais, que é preciso pessoas para trabalhar. Sim, aí o único argumento que eu percebo que possa ser válido é... Se bem que tu estás com 6% de desemprego, acho, neste momento, em Portugal. Eu vi uma notícia que nunca houve tantas pessoas empregadas em Portugal como agora. Eu lembro-me de quando havia 12% de desemprego, não é? E é que eles vêm para cá e fazem aceitam salários mais baixos, porque vivem todos juntos, têm menos despesas para pagar, e o dinheiro que conseguem enviar para as famílias, sendo pouco cá, lá é bastante... E que isso faz com que os ordenados sejam nivelados por baixo. E eu acredito que isso possa ser possível, porque depois, se calhar, um português não se quer tanto sujeitar a trabalhar na restauração, por exemplo, ou na hotelaria, a ganhar esses salários, porque não está a viver com 20 pessoas e que isso faz com quem é que lucra com isso? Os empresários, que pagam menos e lucram mais.
E isso também não é bom para a sociedade, Não. porque estás a nivelar os ordenados por baixo. E eu não sei como é que se dá a volta a isso. Ou tabelas e começas a meter o dedo nos privados a dizer quanto é que eles têm que pagar, não é? Ou sobes o salário mínimo drasticamente. Ou então não deixas essas pessoas virem, porque é assim, é engraçado. Para umas coisas é o mercado a funcionar, para outras o mercado não funcionar. Sim. E então fazias o quê? Dizias, ok, não vêm estas pessoas, porque estas pessoas vão aceitar, mas depois tens um problema que é não tens pessoas para trabalhar nos sítios. Porque mesmo que pagues ordenados aos portugueses, uma vez que tens quase pleno emprego, Sim. como é que vais ocupar esses milhares de empregos que são necessários, mas que não há pessoas para isso? Sim. O que eu acho é que se calhar não são necessários. Porque imagina, tu tens um restaurante em que tu és um português que abriu o restaurante e depois empregas 30 pessoas que são estrangeiras. Se elas forem embora, tu ficas sem o restaurante, mas é só um. Estás a ver? Se calhar são postos de trabalho que não são precisos. Se calhar há restaurantes a mais e cafés a mais. Não sou economista, Principalmente porque muitos desses negócios depois não descontam o que faturam, não faturam o que vendem, não é? E muitos desses negócios são os que mais fogem. E eu percebo, porque os impostos são altos e pá, é difícil, as margens são pequenas, consigo perceber perfeitamente. Se tu tens um café, não vais estar a passar a fatura dos cafés todos e acabas de fugir um bocado aos impostos. Quando já tens um restaurante que se calhar que gera milhões e franchises e não sei o quê, já é mais... Mas, por exemplo, Espanha, que é um país... Espanha tem 8,8 milhões de imigrantes. É um país onde se vive melhor do que cá. Tem alguns problemas, não ao nível da França de todo. Tem mais parecidos com Portugal. Algum racismo, algumas comunidades que se integram menos bem, por assim dizer, mas não tem grandes problemas de violência ou de guetos. Mas eu entendo que se fala de imigração. É impossível, como estamos a dizer. O problema não foi não se falar de imigração e deixar-se para os mas drones. houve outro problema que foi por questão burocrática, ou seja, que de repente o Estado não tinha capacidade para lidar com esta gente toda e para legalizá-la. E é óbvio que quando se muda de alguma forma o panorama demográfico de um país, que isso vai causar problemas e adaptações, sejam elas burocráticas, sejam elas sociais. Mas o que eu acho desonesto, e dou-te um exemplo, foi mais uma vez o Leitão Amaro, antes das eleições vens dizer vamos expulsar 4.800 pessoas. Essa foi a notícia. E há 18 mil, não sei o quê. Ok, vão ser expulsos porquê? Podias perguntar, porque são criminosos, porque não conseguiram os papéis, tudo bem. A outra parte da notícia que ele não disse é que mas foram legalizados 95 mil. Ele podia ter escolhido isso, que nós estamos a fazer um trabalho que nós precisamos dessas pessoas e estas pessoas vão ser legalizadas, vamos integrá-las. Ele escolheu o lado negativo. O ódio. Escolheu o ódio. Para quê? Para ganhar, eu percebo porquê. Para ganhar votos. Ou seja, o governo, na pessoa do ministro adjunto, que é um ministro muito importante, é quase um vice-primeiro-ministro, opta por vir falar do castigo e do medo e vamos expulsá-los. Por pescar o olho à extrema-direita. Claro. E está a contribuir... Isso pode ter resultado porque tudo indica que o Chega terá um grande decréscimo de coisas. Tenho sérias dúvidas. Não sei se até à altura isso... Tenho sérias dúvidas. Mas... Se a abstenção não crescer muito, eu diria que o Chega vai ter o mesmo resultado. Se a abstenção crescer muito, porque as últimas eleições tiveram imensa participação. Mas o Chega foi buscar muitos votos a esta abstenção. Claro, portanto pode perder bastante se houver mais abstenção. É isso que eu estou a dizer. Mas se não houver abstenção, ou seja, eu acho que o número de pessoas que continua a querer votar no André Ventura e que acha que ele é uma figura que daria um primeiro-ministro ou um vice-primeiro-ministro, continua a ser a mesma. Mas eu acho pode que haver menos pessoas a ir lá votar, mas eu acho que continua a ser a mesma. Eu acho que ele teve muitos votos de protesto. E muitos votos de protesto que hoje estão indecisos e que acho que na altura da indecisão vão entre PS e PSD. Que não quer dizer que seja bom, atenção, que seja melhor. Mas não sei. Acho que vejo partidos como o LIVRE a subir. Não vi como é que estão as intenções de voto. Os partidos pequenos do LIVRE estão bem baixos, sim. Mas porque têm aparecido mais, têm sabido fazer campanha também mais para as redes sociais. E acho que é uma figura muito mais presente hoje o Rui Tavares do que era, não é, há uns anos. Eu adorei aquela... Ao contrário, por exemplo, do PAN, que desapareceu do panorama, não é? O André Silva, acho que era... Não, mas agora é aquela Inês Sousa. Sim, aparece menos do que aparecia. Mas eu adorei aquele momento do debate
de todos os partidos com assento parlamentar, em que o Rui Tavares diz sobre o André Ventura, que é o senhor que está sempre a exigir pedidos de desculpas aos outros, devia pedir desculpa por, e começa a elencar os problemas do Chega. E de repente acaba, não é? Tipo, confronta o gajo com a sua hipocrisia e o Carlos Daniel diz: bem, agora vamos para o intervalo, e vê-se a cara do Ventura dizer: Ó Carlos, Tu vai ter que me deixar responder. ó Carlos, e depois percebe que não e vê que ele É um beicinho. a fazer beicinho bué da triste. Adorei. Aliás, o cartaz dele, deem-me uma oportunidade. Sim. É mesmo. Mas eu queria dizer que ainda Ex-namorado tóxico. Só uma oportunidade. Que aí na relação aventura, que é para alguém, mais uma vez a hipocrisia, não é? Que é para alguém que está sempre a apontar o dedo constantemente, a dizer que eu sou o único que tenho a coragem de dizer, os vídeos deles arrasou na Assembleia Pública, toda aquela prepotência quase, que quando se está sentado, eu chamo-lhe o prémio Agarrem-me se não eu mato, quando está sentado frente a frente com o Montenegro, tinha a oportunidade de falar com ele sobre o caso Spimum Viva, ou seja, de levantar questões, não é? Sim. Como levantou, bola, não falou nada no debate, zero. Então uma pessoa que está sempre a dizer que é pela decência... Não, é que fez um cartaz a dizer que ele era igual a Sócrates. Exatamente, não é? fez um cartaz a dizer que ele era igual a Sócrates. Tem um ali à frente, então mostra lá os teus tomates, és um gajo tão corajoso. E nada, piquinho caladinho ali. Pois. Portanto, eu gosto muito, eu acho muito curioso Está a isso. ver se pinga qualquer coisinha, né? Para uma maioria de direita. Muito bem, então tu ontem tu fizeste o votómetro Fiz. do Observador. Nós combinámos que íamos comparar. Deixa-me ir Lá tens aí. buscar ali. Vou ver aqui o meu. Onde é que isto está? Eu tenho aqui. Espera aí, estamos aqui. Desculpem lá, estamos aqui a fazer. Eu já tenho aqui os meus resultados. Ok, Guilherme Duarte, queres falar? Deixa-me só dizer uma coisa, que é o votómetro são umas 20 perguntas, portanto é muito limitado. É muito limitado. É super limitado, não tem em conta a personalidade dos líderes, que é uma coisa super importante, não é? Sim. Porque eu prefiro, imagina, há um partido que tem um programa que eu me identifico imenso, tipo, em quase todas as decisões. Mas tem um líder que eu acho que é um escroque e um pulha. E há um partido que eu não me identifico tanto, mas tem um gajo que eu digo, este gajo tem caráter e vai fazer um excelente trabalho. Eu vou votar nesse partido. Sim. Mas pronto. Então, mas queres dizer quais é que serão os teus resultados? Então, eu primeiro, olha, mais ao centro é muito difícil, porque eu tenho o PAN em primeiro lugar, Sim. que é sempre o que eles te põem em primeiro quando não sabem o que é que tu queres votar. Sim, exatamente. Porque eu também tenho o PAN. Não havia nenhuma pergunta, tipo tourada, nada relacionado provavelmente com o PAN. E então, primeiro o PAN, com quantos por cento? 68. 73 PAN, eu. Depois o resto, Sim. posso dizer que da AD, que vem a seguir, que é 57%, até ao Chega, que é o último, com 53%. Portanto, estão todos separados. E é meio esquizofrénico, que é PAN, AD, depois IL com a mesma pontuação de Bloco de Esquerda, CDU e PS, e LIVRE também com a mesma pontuação. E depois com menos 1% só. Ou seja, o LIVRE e o Chega estão separados por 1%. Mas o meu também é escandaloso. Eu começo com o PAN, depois vem um LIVRE, depois vem a CDU, depois vem a AD, depois vem o Chega. Okay. O Chega está no meio com 57%, que é claramente o partido que eu... Ou seja, o IL está em último e eu mais rapidamente votaria na IL do que no Chega. O PS está em penúltimo e eu mais rapidamente votaria no PS do que no Chega. Portanto, isto é uma farsa. Não é? Agora, os meus 3 primeiros pode ser um pronúncio do governo que vai sair daqui. Então, PAN, AD e IL. PAN, AD e IL. Se faltar ali um deputado para viabilizar, isto se o PAN de eleger algum deputado, é que essa aqui é a questão, eu não sei. corre o risco de não eleger nenhum. Mas é isso. Mas a verdade é que daquelas perguntas todas, que são as 20 perguntas, depois do que tu tens que selecionar e dizer se aquilo é muito importante para ti ou menos, não é? Para mim são quase todas irrelevantes. Tipo, por exemplo, a eutanásia. Eu sou obviamente a favor, mas não é provavelmente... Não acordo a pensar nisso. Acho que as pessoas que estão a querer morrer e a sofrer devem ser as únicas que se calhar pensam ativamente nisso todos os dias, não é? E depois a cena do aborto, que é uma pergunta que já não devia ser feita, né? Tipo, já passou, já evoluímos e depois tipo, a TAP deve ser nacionalizada ou privatizada, a da RAN deve ser nacionalizada ou não. Eu sei lá. Me perguntarem, se calhar as infraestruturas essenciais para a sobrevivência de um país não deviam estar na mão dos privados. Se calhar não. Eu disse tendencialmente. Pois, foi o que eu pus. Mas há ali uma série de coisas que é tipo, não é propriamente. Não, isto não é. Isto é para as pessoas se divertirem. Repara, sobre ordenados e cenas não tinha nada, acho eu. Sim.
Acho que nem sequer falava do salário mínimo. Não. Que acho que é Isto é para as pessoas se divertirem, ou seja, causas, tu vais ao site, Claro, do sim, observador, sim. trocas e tal. Sim, não, mas podia ser efetivamente uma coisa tipo, bem feita hoje em dia com a inteligência artificial para tu que és indeciso, que é muita gente que se viu, acho que é a segunda. A Eu seguir espero aos que as 3 pessoas- primeiros, sim. tipo, ou a seguir aos 2 primeiros, a seguir são os indecisos, para saberem mesmo onde é que vão votar. Tipo, por exemplo, os programas que são extensos e que as pessoas não querem ler. Se calhar podíamos ter feito com uma inteligência artificial uma coisa em que tu possas conversar com ela e que soubesse os partidos, coisas que estás para a frente e que desmistificasse uma série de cenas. Tinha que ser uma entidade externa a fazer isso, não é? Não poderiam ser os partidos, mas se calhar tinha sido um bom serviço público e uma excelente forma de diminuir a abstenção que falam todos os anos e nunca fazem um caralhinho para diminuir. Portanto, ficou aqui a minha... Mas a para única todos coisa os que posso dizer programadores... Pá, se fizerem um fotómetro, não votem no partido em que aquilo diz para vocês votarem, porque eu acho que é capaz de não ser muito fiel realmente àquilo que vocês acreditam. Se for, votem à parva. Se for, também é igual, vai ser igual. Daqui a um ano temos eleições outra vez. Olha, por falar em eleições outra vez, que era... O Primeiro-Ministro foi obrigado pela entidade da transparência a entregar a lista das empresas, não é? Algumas têm negócios com o Estado. Isto foi antes do debate. Eu vi esse debate do Pedro Nuno Santos com o Montenegro. Achei que foi um empate. Achei que o Montenegro teve melhor em algumas coisas, o Pedro Nuno Santos noutra. Mas estava a olhar para aquilo e estava a pensar. É uma espécie de um paradoxo, que é, por um lado, olho para aqueles dois líderes e não vejo não gosto de nenhum para Primeiro-Ministro, por razões diferentes. Posso ter um viés mais para um lado ou para o outro, mas não os vejo como Primeiro-Ministros. E, portanto, é um bocadinho há um certo desalento tu pensares que os futuros, porque eles vão ser, um deles vai ser Primeiro-Ministro, não é? Sejam daquelas pessoas e que não há melhor... Hã? Porquê? Parece o Passos, o de Passos, repente, ok. no seu cavalo No seu cavalo branco. com o Ventura atrás. Com o Ventura atrás, a reboque. No seu burrico, sem espança. E estava a pensar realmente, né? E para certas pessoas que votam em distritos onde nós já falámos disso aqui também, onde se tu votares num partido pequeno, na IEL, no Chega, no outros, o teu voto vai para o lixo, né? Se votares em Évora, porque não elegem deputados. Das duas, uma, tu não votas e dizes estou-me a cagar e não voto, ou então tens que escolher entre aqueles dois. E é este paradoxo que é. Mas eu acho que isso é a democracia, porque se eu vivesse num desses distritos em que teria que votar um deles ou não votar, eu iria votar. Porque eu acho que tu tens a obrigação de aceitar que a democracia é imperfeita, que é mais importante o teu dever de escolher o mal menor, por mais contraintuitivo que isso seja, do que te absteres de não tomar uma decisão. Portanto, eu prefiro aquelas pessoas que disseram eu votei no Sócrates e enganei-me, que felizmente não foi o meu caso. Eu posso dizer, é das coisas que eu mais tenho é eu nunca votei no Sócrates. E arriscares, porque tu tens a obrigação de participar, tens a obrigação de comer às vezes um pratinho de merda e dizer ok, a democracia precisa de funcionar, vai funcionar melhor ou pior. Eu sei que há pessoas, eu entendo o outro argumento, mas eu pensei muito nisso, que é, perante estas duas pessoas, se eu tivesse que votar, não votaria em ninguém ou escolheria um para votar? E eu escolheria um para votar. Eu não. Eu sei. Não me apetece perder o meu tempo para ficar tudo na mesma. Mas acho que as pessoas devem votar. Atenção, eu nunca fiz apologia à abstenção. Acho que as pessoas devem votar. Só acho que não serve para nada. Neste contexto. Acho que há alturas que sim. Neste contexto acho que não serve para nada. Eu acho que vai ganhar o PSD. Porque eles lá depois não aceitam essa democracia. Neste caso foi por causa de outro caso. Mas olha, as pessoas escolheram-nos a nós, há uma maioria relativa, nós temos que nos entender, porque foi isso que a democracia escolheu. E eles dizem assim, que se afoda a democracia, vai a moção de censura, vai a rejeição de governo, não aprovamos o orçamento, se afoda, e há uma desilusão, vamos outra vez para eleições só para nós ficarmos a ganhar, não é porque é o melhor para o país. Completamente. E portanto, a partir daí, a democracia está subvertida. Aliás, a narrativa subjacente a isto tudo, e que se calhar pouco se fala, é... Nas sondagens, as qualitativas, que são as que interessam mais, dizem... Há muitas pessoas
até no PSD, que estão descontentes com o caso da empresa. Que acham que, ok, pode não ser um crime, mas que há ali uma cena que não bate certo e que não é fixe para um primeiro-ministro fazer aquilo e que ele não se explicou, que podia ser explicado desde o início e que andou a protelar, aliás, como se provou, que não entregou os documentos. No entanto, há mais pessoas, entre as quais estas que estão em desacordo com o Montenegro, que dizem que não gostam de ir a eleições e de instabilidade política. E isso vence, ou seja, o primeiro-ministro, e esta é a minha opinião, ele é o culpado de haver eleições, mais do que qualquer outra pessoa. Pode depois entregar um bocado de culpa ao PS, mas ele é o principal culpado, porque foi ele, o caso é por causa dele, foi ele que apresentou a moção de confiança, foi ele que fez isso tudo. O primeiro-ministro aproveita-se de um caso que ele criou, que cria instabilidade política, mas como as pessoas não gostam de instabilidade política, possivelmente ele vai ganhar as eleições por causa disso. Não sei. Eu acho que a maioria das pessoas ficou mais contra ele e percebeu mais. Foi tipo, então, mas eu acho que não. Eu tenho ideia. Agora, o que eu acho é que... Tu não achas que ele vai ganhar as eleições? Acho que sim. Porque é mais likeable. Apesar de ter menos carisma, é um carisma mais likeable do que o Pedro Nuno Santos. Que tu vês outras cenas, olha, a cena que o Guilherme Geirinha está a fazer outra vez, o Bom Partido, que aconselho a verem, em que mostram ali o outro lado. Tu vês aí o outro lado do Pedro Nuno Santos e ele parece que está ali no outro a encarnar uma personagem muito mais severo e austero e não sei o quê, que eu acho que afasta completamente as pessoas. Eu também o vi no Alvin e o gajo parecia muito mais porreiro e mais... Eu via tipo, olha, este gajo até ali parece sou filho de sapateiro. E eu acho que é isso que vai... Primeiro porque o socialismo e a migração e a malta perfeita aí mais um bocadinho para a direita, não é? Mas o Montenegro, apesar de ter um carisma mais fraco, é muito mais likeable e approachable. E eu acho que é isso que vai decidir provavelmente... É mais likeable, canta com o Tony Carreira. É mais do povo. Aparentemente, não é? Nenhum deles para chegar ali é do povo. É dos clubes e das elites neste momento já, mas eu acho que é isso que pode fazer ali a diferença, mas não sei, acho que tudo indica que não é com a maioria absoluta e que com a IEL não chega, não é? E que portanto estamos a olhar para haver eleições daqui a 1 ou 2 anos. Sim. Não é no primeiro orçamento passa. E não podes por causa das presidenciais, que é os primeiros os últimos 6 meses de um presidente e os primeiros 6 meses não podes dissolver a Assembleia. Que é outra coisa que me irrita, porque a abstenção é má. Eles quando votam na Assembleia, nas leis e nos orçamentos de Estado, não se deviam poder abster. Tem que votar sim ou a favor, não é fazer o joguinho com a abstenção, deixar passar e dizer, não, mas nós não aprovámos. Aprovaram, porque se abstiveram e sabiam que isso fazia o orçamento passar, portanto vão para o caralho, sejam honestos. Não, mas a abstenção eu não concordo com tudo o que está aí, mas não tem suficientes coisas para eu dizer que sou contra. Não, mas então não podiam. Se eles falam da abstenção, dali tinham de ser obrigados. É sim ou não? Este orçamento vai para a frente ou não? Não é tipo... Mas o orçamento vai para a frente. Não respondemos. Mas o orçamento vai para a frente. Passa. O quê? Se eles abstiverem, o Pronto, orçamento é isso. para Então sim. tenham tomates e votem a favor, porque vocês sabem que se abstiver, toda a gente sabe quem é que vai votar o quê. Portanto, a abstenção é uma palhaçada. Olha, nesse já que estamos contexto. a falar de Portugal, eu queria recuperar uma piada que eu ouvi no outro dia do Alberto Pimenta. Ok. Do Alberto Pimenta, que se contava... Quem é o Alberto Pimenta? Era um pensador, um filósofo, escritor, que era um gajo com piada. E ele contava esta anedota, que era, durante o tempo da ditadura, um PID entrou num café e apanhou 2 amigos a falar e ouviu um gajo a dizer, pá, este país de merda. E o gajo, país de merda? O senhor está preso, não lhe admito. Não sei o que. O gajo, não, desculpe, eu não estava a falar deste país do nosso, estava a falar de outro país e tal. E o gajo disse, está bem, ok. E foi sentar-se. Os gajos continuaram a falar, o gajo esteve ali 10, 15 minutos, levantou-se, foi ter com ela e disse, não, este país de merda, só podia estar a falar deste país mesmo, vamos presos. Eu estava a pensar nisso, que é, nós somos muito críticos do nosso país, achamos que só nós é que somos assim. Eu já vivi em outros países e as pessoas são igualmente críticas. No Brasil são críticas do Brasil, em Espanha são críticas da Espanha, é uma coisa humana. Mas eu estava a ver umas imagens, por causa do livro que estou a escrever agora sobre o colonialismo e a guerra colonial e a descolonização, de imagens dos anos 50 em Portugal, mesmo ali antes de começar a guerra, antes de 61. E nós éramos um país de merda. Tipo, as caras das pessoas, o país rural. Era tipo, estavas no século XIX. Não estavas em 1960, estavas no século XIX. Pessoas com 20 anos que pareciam 70. Sim, tipo, os soldados a falarem. Os soldados com 18 anos, analfabetos, a dar as entrevistas. Mal sabiam falar. Era de uma pobreza não só material, mas existencial, tremenda.
Éramos mesmo um país, pá, completamente esquecido. Tipo, Sim. Eu não sei como é que seriam os outros países nessa altura, não é? Se era relativamente transversal ou não. pá, a Espanha também era pobre, mas os outros países da Europa eram muito mais desenvolvidos, não tem comparação, não é? Em França, então, toda a Europa, nós éramos mesmo muito atrasados. Ou seja, havia uma questão, se comparares, que é o grau de escolaridade e o grau de mortes, de mortalidade infantil, era tremendo em comparação com outros países da Europa. Sim. Mas, Éramos tipo uma aldeia da Roménia, neste Sim, momento, em completamente. 2025. Sim, não é? E mesmo assim, e uma das coisas, e é engraçado que é, como é que... Eu, pá, tenho lido muito sobre aquele tempo e sobre a guerra e sobre a própria memória que se faz da guerra e do Império Colonial e da grandeza, ou seja, como é que as narrativas que se constroem realmente triunfam sobre a verdade. É incrível. Vencem e persistem geração em geração. E uma delas é, por exemplo, a do Salazar, não é? Aquela ideia de, não, o Salazar era um homem honesto, morreu pobre e não sei o quê, e fazia tudo pela pátria, não sei o quê. O Salazar era um filho da puta de um politiqueiro. Ou seja, quando se tornou ministro e depois para se manter no poder, foi sempre um politiqueiro. Ou seja, aquela ideia de que eu não preciso de política, que o Cavaco também tinha, é mentira. Ou seja, ele era um mestre dos bastidores. Basta estudar um bocadinho, porque senão também não te aguentas lá. Não te aguentas lá, só há a questão da força. E uma das questões, para as pessoas que têm saudades do Salazar, deixa-me só contar-te esta história, que era, antes da guerra, o Kennedy propôs ao Salazar, disse, vocês são o último país vão ser o último país com colónias, façam um processo progressivo de autonomia, uma espécie de uma federação, para que as colónias possam ser de alguma forma, daqui a 20 ou 30 anos serem independentes, mas façam isso progressivamente com uma união tipo a Commonwealth. E o Salazar mandou foder-se. E de facto... E matou. Matou. Foi Salazar, se calhar não se fala disso. E de facto, se tu perguntasse à maioria dos portugueses se queriam isso, estariam contra. Eu acredito que sim, mas ele mandou foder-se. E disse não, porque ele tinha aquela ideia de que, aliás, havia vários brancos nas colónias que eram não eram contra necessariamente contra o Salazar, mas eram contra a forma como a metrópole impedia o progresso das colónias, porque tu não podias ter certas indústrias, só podias ter um certo tipo de culturas, porque o Salazar não queria que se tornassem grandes potências, porque achava que quando se tornassem grandes potências económicas, mandavam Portugal para o caralho. E portanto prejudicava o progresso desses países. E o Salazar foi informado, os serviços secretos portugueses foram informados pelos serviços secretos americanos a dizer, vai haver um movimento violento deste grupo neste mês no norte de Angola. E o gajo não fez nada. Disse não, isso é propaganda norte-americana, não vamos fazer nada. O resultado foram mais de 1000 portugueses foram assassinados. Imagens tremendas. Foi o primeiro levantamento, que foi o movimento da UPA, que morreram 1000 brancos e depois morreram milhares de negros, porque os da UPA mataram milhares de negros que consideravam tão criminosos como os colonos. Portanto, o Salazar é culpado da morte dessas pessoas. Sim. Porque não tinha uma informação que podia ter prevenido isso. Todos depois na guerra, não é? Depois todos na guerra. Mas destes em particular, que era, sabia que ia haver uma sublevação de pessoas armadas e que ia ser violenta e cagou. Portanto, este herói da Portugalidade deixou que vários portugueses morressem. Sim. Mas era muito patriótico, ele. Era. Menos quando era vidas dos militares. E depois há uma coisa muito engraçada que é, ele dizia, no Portugal, de Minha Timor, somos todos portugueses, somos o Império. Sabes, em 1900, quando começou a guerra, havia 4 milhões de habitantes em Angola. Sabes quantos brancos é que viviam lá? Não. Menos de 200 mil. E eram os únicos cidadãos portugueses. Havia os assimilados, que nem todos eram cidadãos, mas que eram certos negros, que tinham a instrução primária. Era difícil ser assimilado, mas pronto. Os outros milhões, tipo os 3 milhões e 800 mil, ou pouco mais, não eram cidadãos portugueses, não tinham a cidadania portuguesa, não eram considerados cidadãos portugueses. Nem sequer tinham BI, tinha uma coisa que era a carteira do indígena. Okay. Pensava que obrigatoriamente nascias lá, mas só em Angola ou nas outras colónias também? Nas outras colónias todas. Sim. Portanto, o facto de tu não eras português. Sim. O que também é muito curioso. Sim, devias ter bué direitos, não é? Deviam ter muitos direitos. Exatamente. Mas pronto. Mas se tivesse sido bem gerido, estávamos todos melhor, a verdade é essa transição, não é? Os países estavam mais desenvolvidos lá e... Mais desenvolvidos as cidades. As relações... As grandes cidades, ou seja, Luanda, Lourenço Marques, Beira, eram cidades desenvolvidas. O interior... Não, o que estou a dizer, se a transição tivesse sido feita e sem guerra... Sim, era muito difícil. Provavelmente estaríamos todos melhor, eles e nós. Sim, era melhor sem guerra, sem dúvida, mas havia um problema. Um era que
os brancos, a maioria dos brancos estavam muito mais inclinados a fazer uma transição para um país como a África do Sul, ou seja, talvez não com o apartheid, mas se houvesse uma transição, os negros não iam ter todos os imensos direitos de repente e todos iriam ter escolaridade de um momento para o outro, claro. porque o colonialismo estava implantado. Ou seja, e claro que havia brancos, atenção, claro que haviam brancos que queriam mudar isso, queriam que fosse um país multiracial. Dois brancos. Não sei, mas não seriam a maioria. E portanto era difícil. Portanto, tanto que quando começa a guerra havia vários brancos que queriam independência, mas era uma independência mais ao jeito de um país em que os brancos continuariam a mandar. E é muito difícil porque tens muitos anos de colonialismo, ou seja... Sim, não ficam, vamos ficar todos amigos. Olha, já passou, isto passou e aquilo dos escravos também. Não fomos nós. Porque tens uma Passou, cena que é, vamos quando ficar tu vês as imagens de 61, eu vi, são terríveis. Ou seja, tu ficas ficas super perturbado e com ódio àquelas pessoas. Ok, tudo bem, tu queres ser independente, mas porquê que tu esquartejaste um bebê? Ou porquê que tu violaste estas mulheres todas? Ainda acontece hoje na África do Sul, não é? Já passaram tantos anos e ainda continua a haver os assassinatos dos farmers brancos, não é? Sim. E aquilo é de uma violência tremenda. Tipo, é uma coisa, tipo, eles destruíam tudo o que era branco, tipo, matavam galinhas brancas, destruíam coisas brancas. E tu dizes, é horrível, tu vês aquilo e ficas, ok, tu podes querer ser independente, tu não precisas de fazer isto, este nível de barbárie. Depois, e repare, isto não justifica, tu dás um passo atrás e vês que, nem digo lá atrás, nem digo tipo nas décadas antes, que sempre houve revoltas contra revoltas, tipo, havia um ataque a uma fazenda, ia lá o exército e matava, tipo, e queimava 20 aldeias. Sim. As represálias eram sempre maiores. Mas antes tinha havido uma greve dos trabalhadores do algodão na Baixa do Cassange, porque eram obrigados a cultivar algodão, não podiam cultivar mais nada. O próprio Adriano Moreira, que é ministro de Salazar, dizia... estava errado, tipo, eles deviam poder plantar mandioca e batata doce para se alimentarem. Eram obrigados a vender a uma só empresa, que era uma empresa estatal. Eram mal pagos por isso e ainda eram roubados muitas vezes, tipo, no preço. Já fizeram uma greve a dizer, queremos melhores condições. Levaram com bombas de napalm. Tipo, aldeias desapareceram. Não é? Depois desta merda da UPA, a seguir, os primeiros soldados portugueses que chegaram lá ao exército, tinham indicações para cortar cabeças. Há imagens disso. E espetar as cabeças dos negros em lanças ao longo do caminho. para encontrar o caminho de volta. A justificação deles era que a justificação que eles dizem é eles achavam que as balas do Rangers eram água, que não morriam e que logo ressuscitavam, portanto nós tínhamos que mostrar que realmente eles morriam. Isto para dizer o quê? Que há um ciclo de violência que tinha séculos. Claro. E, portanto, a guerra colonial não é porque, de repente, eles descobrem... Há um movimento que descobre o marxismo, que é um PLA, os outros nem eram isso, e, de repente, como eles diziam, andam a meter ideias na cabeça dos negros. Sim. Não, é uma cena que vinha de lá atrás. É como Israel e Palestina. Exatamente. A mesma coisa. Exatamente. Exatamente. E normalmente é sempre assim. Nesses conflitos em que alguém está a ser subjugado, não? Sim, e neste caso, se tu fores a ver, claramente os negros foram subjugados durante muito tempo. Sim. Esse cara tinha alguma razão em querer aquilo para eles. Fazeres uma greve e levares com bombas de napalm é chato, não é? Sim, é. Foi greve de fome. Até que levariam. Sim, porque o gajo no debate dos partidos sem assento parlamentar, não se pode dizer partidos pequenos, o gajo do PPM, que é o Partido Popular Monárquico, que é um partido que eu acho que nem devia... Disseram que o gajo era um ganartolas, não é? Sim, não devia poder concorrer. Tu és a favor da monarquia, não és? Tu estás aqui a fazer o quê? Baza só. Vai lá. Porque depois ele está muito irritado porque não é constitucional, levou a Constituição, o tratamento que os partidos têm, de uns terem atenção, outros não, e não é democracia a sério. E eu concordo com isso tudo. Acho que isso é verdade. Acho que o sistema está todo inquinado. Mas um gajo que é a favor da monarquia, se calhar não pode vir falar muito das coisas serem iguais para todos. Mas o que é que ele diz? Que é um homem de causas, porque uma vez fez greve de fome durante 12 dias, por causa da cantina lá de uma escola, não sei o quê, para funcionar. E funcionou e resultou? Não sei, eu só sei que olhando para ele, eu diria, faz outra greve de fome 12 dias, porque estás gordo. Para a Turquia. Muito bem, olha, sugestões, além dos teus espetáculos. Vi o The Accountant 2. Eu achei-o muito mau. O 1? O 1 por acaso até achei piada. Okay. O 2 acho que já não tem nada a ver, já é muito rebuscado, mas entretém. Ainda não vi o Sinners, que é o filme que toda a gente fala. E é isso. Eu vou estar no dia 30 de maio em Matosinhos, na Biblioteca Municipal, às 6h30.
E depois vou. Tenho aqui novas datas, mas não estão confirmadas. Depois eu digo isso. Vou estar também ao Aljustrel, 30 de maio na FNAC de Lisboa, mas ainda a confirmar. E pronto. E li um livro incrível de um gajo chamado David Saloy, que é um inglês, chamado Flesh, de carne, que não está traduzido ainda. Ele tem um livro traduzido cá, que é o Tudo o que é um Homem, All That a Man Is, que são vários contos sobre homens em diferentes idades. Mas este livro é extraordinário, marcou-me imenso. Para quem lê inglês e queira, fica o conselho. E é isso. Sim, já viste o Warfare, do Alex Garland? Não, queria ver no cinema. Pois. Já viste? Não, ainda não, mas já vi que dá para ver em boa qualidade no sofá. Mas é daqueles que acho que é tão realista a cena do combate que deve ser giro ver no cinema. Muito bem. E é isso. Funchal, dia 10. E temos uma coisa também aqui para vos dizer. É verdade. Que é... Estás doente? Exatamente. Não queres sair de casa. O que é que tu fazes, Guilherme? Olha, ou fazes um chá de gengibre, que cura tudo, e com aguardente. Não tomes aquele spray homeopático que receitaram ao meu filho. À partida não, bebe um copo de água, que é exatamente a mesma coisa e que faz bem, que hidrata, portanto alguma coisa faz. Mas podem ir a teleconsultaportugal.com, e que é uma empresa, um site que podem aceder em qualquer lado e que tem uma série de médicos e de especialidades médicas para fazerem teleconsulta de forma prática em casa, com apenas uns passinhos pequeninos, que é, vão lá, escolhem a data, a hora, a especialidade, dentro da especialidade podem escolher o médico ou a médica, tem lá fotos, que é para vocês verem se tem um ar credível ou não. E depois marcam consulta, tem consultas de psiquiatria e psicologia, doença aguda, clínica, geral, pediatria, e tem uma subscrição premium, em que por 10 euros por mês tem acesso a consultas clínicas geral ilimitadas, gratuitas, e desconto da especialidade. E com o cupom SEMBARBAS10 tem 10% de desconto. É isso. É muito útil, basta terem um telefone ou um computador, ligam e tratam disso. Usam de ir para as filas das urgências e de pagar mais caro às vezes numa clínica, porque acaba de ser mais barato ser a teleconsulta, e com estes descontozinhos e o nosso cupão. E é isso. É só isso. Muito, muito obrigado pela vossa presença. É isso. E comprei o meu livro, o Exato, Filho do Pai, comprei o Filho do Pai. Olha, o meu pai já leu. Sim. Leu num dia 2. É fácil, é daqueles tem bonecos. E ele disse que gostou muito, mas que tem lá muita coisa que ele se identificou. Ele depois até queria falar contigo lá no espetáculo. Dizia que tinha lá muita coisa. Tem muitas coisas, tipo o teu... ter morrido antes de ter conhecido o neto, o pai dele foi exatamente a mesma coisa. Mas identificou-se comigo? Contigo e com algumas coisas do teu pai nele ou no pai dele. Tipo, diz que tinha lá boas coincidências engraçadas. O teu ter sido desenhador técnico, o meu pai também foi. Que engraçado. Depois ele foi desenhador técnico, exatamente. Então, olha, a minha mulher olhou para ti no palco e disse: ele está muito parecido com o pai. Sim, verdade. É? Verdade. Sim, somos parecidos. Ainda não estou careca como ele, mas para lá caminho. Mas depois usas um daqueles chapéus estilosos que ele como utiliza. Ele, e pronto. Exatamente. Então até para a semana, para os patronos, e até já também para os patronos. Quem quiser ser patrono, vá lá, já sabem, ao Patreon e façam-se patrono. É isso. Vá, até já.